O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei, ao sair para guerrear com o outro, não se assenta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Repete com freio. Espírito Santo, inspirai-me. Amor de Deus, consumi-me. Ao bom caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, abençoai-me. Com Jesus, protegei-me de todo mal, de todo perigo, de todo engano. Resguardai-me. Amém. Irmãos e irmãs, é muito bonito este Evangelho de hoje, que nos fala sobre o seguimento de Jesus. Nem todo mundo que está na igreja segue Jesus. Isso é um fato. Jesus está falando no Evangelho aqui. E é bonito que tem uma multidão que acompanha Jesus. E Jesus não está preocupado muito com a multidão. Porque o que acontece no meio da multidão? A multidão procura Jesus por uma cura, por um milagre, por impossível. Então nem todos da multidão querem seguir de fato. E a gente percebe isso. Tem pessoas que procuram a igreja, quando recebem a graça de Deus, se afastam da igreja. Recebeu o milagre, recebeu a cura, recebeu a libertação. É uma fé de multidão. Então uma fé de multidão não salva ninguém, irmãos e irmãs. Porque uma fé de multidão não está alicerçado em Jesus, em seguir Jesus. Porque seguir Jesus exige renúncia, exige cruz, exige sacrifício, e nem todo mundo quer sacrificar. É isso que Jesus aqui no Evangelho, ele é bonito porque voltando-se para a multidão, ele disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de pai, mãe, irmão, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é isso? Se o meu amor por Jesus não é maior que o amor que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, pela minha própria família, pela minha própria vida, eu não estou sendo discípulo de Jesus. Porque, irmãos e irmãs, amar Jesus, o que significa isso? Devemos colocar Ele acima de tudo. Eu tenho muito pena, eu olho para os pais, quando eu vejo que um pai não está apegado a seu filho, a sua filha, eu fico olhando para aquilo e falo: meu Deus, coitadinho desse papai e mamãe, vai sofrer muito. Porque é tanto apego, é tanto amor, que coloca o filho, a filha no lugar de Deus. E mais cedo ou mais tarde, o filho cresce, vai tomar o seu caminho, querendo que toma o caminho certo, né? Mas quantos filhos tomam o caminho errado? E o pai e a mãe não conseguem viver em paz, não conseguem ter felicidade, não conseguem viver em Deus, porque colocou amor pelos filhos acima de Deus. Então o amor por Jesus tem que estar acima de tudo. E diz no Evangelho de São Marcos que se a gente não ama Jesus em primeiro lugar, acima de tudo, nós acabamos o quê? Colocando no lugar de Jesus as pessoas. E na verdade,
A maioria das nossas crises é o quê? Eu não coloco Deus em primeiro lugar, eu não coloco Jesus. Eu coloco o trabalho, eu coloco a família, eu coloco um monte de coisa no lugar de Jesus. Aí aquela pessoa me magoa, me frustra, me decepciona, eu perco a fé. Eu desanimo. Porque eu não coloquei Jesus em primeiro lugar. Eu não amei de todo o coração. Porque amar Jesus, irmãos e irmãs, é colocar Ele acima de tudo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos e irmãs, Jesus, Ele nos mostra o caminho, não apenas. Ele é o caminho. Ele criou o seu caminho dele, foi o caminho da cruz, o caminho do Calvário. Então, se nós amamos Jesus, se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos aprender com o Mestre, o nosso caminho tem que ser o mesmo caminho que o dele. Por isso, a primeira propaganda que Jesus faz para cada um de nós é carregar a nossa cruz. Há muitas igrejas que dizem aí, vem aqui para de sofrer, você vai ficar milionário, você vai ficar rico. Não. A nossa igreja é a igreja da cruz. Não outro caminho para nós. Porque, irmãos e irmãs, a cruz para nós é salvação. A cruz para nós é cura. A cruz para nós é encontro com Deus. A cruz para nós sempre será vitória. Em que momento Jesus ele vence o mal, ele vence o mundo? É no Calvário, é na cruz. A cruz é salvação. Porque, irmãos e irmãs, qual o caminho fora da cruz? Qual o caminho fora de Cristo? É o caminho do mundo? O que é o caminho do mundo? É o caminho do sofrimento? É o caminho da dor? É o caminho do prazer? É o caminho vai da fama? Mas no final do caminho que o mundo oferece é o caminho largo. Haverá morte, haverá infelicidade. Por isso que uma pessoa que ama Jesus, quer seguir ao Senhor, quer amá-lo de todo o coração, ele vai carregar a cruz. E cada um de nós temos a nossa cruz. Porque os amigos de Deus são os amigos da cruz. Será que a gente entende isso, irmãos e irmãs? Esse é o sinal do cristão. Quando nós passamos por provações, por cruzes, por doença, por dificuldade, por sofrimentos, eu preciso aprender como discípulo, e o discípulo é aquele que quer aprender do Mestre. Eu preciso olhar para Jesus e aprender com Ele. Ele é o meu Mestre. É como um aluno diante do professor. Mas Jesus, Ele não apenas nos ensina, Ele mostra o caminho com a sua própria vida, para mostrar para nós que esse caminho deve ser o nosso caminho. Então a propaganda de Jesus é a propaganda da cruz. Essa é uma realidade. E não caminha, e quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, olha só, eu tenho que carregar a minha cruz e caminhar atrás de Jesus. Que é isso? Eu preciso seguir os passos de Jesus. Essa é a realidade, irmãos e irmãs, e a partir disso eu estou seguindo Jesus. Por isso que eu fui falando no começo da homilia, nem todo cristão segue Jesus, nem todo cristão é discípulo de Cristo, porque muitos só querem a glória de Cristo, muitos querem os milagres, as curas, é como a multidão. Esse é o seguimento do Senhor. Nós temos que nos perguntar nessa missa, será que de fato eu estou sendo discípulo de Jesus? Eu estou carregando a minha cruz com amor? Eu estou seguindo os passos do meu Mestre? Porque o que é o discípulo? Discípulo não é aquele que apenas aprende com o Mestre. O discípulo, ele ama o Mestre. E o discípulo, ele tem uma qualidade única. Ele quer imitar o seu Mestre. Nós queremos imitar Jesus, irmãos e irmãs? Há um livro famoso, A Imitação de Cristo. Eu quero imitar Jesus. Imitar Jesus é seguir os seus passos, ir até o Calvário. Imitar Jesus, ser discípulo de Jesus, é buscar viver o Evangelho. Então, irmãos e irmãs, ser cristão não é fácil.
Ser discípulo de Cristo não é fácil. E a pergunta que nós temos que fazer hoje: será que eu quero ser discípulo de Cristo? Será que eu estou disposto? Porque Jesus vai contar aqui uma parábola. A parábola de uma torre. Para eu construir uma torre, eu tenho que saber se eu tenho dinheiro suficiente para construir aquela torre. Se eu ir para uma guerra, eu tenho que saber se eu tenho soldados disponíveis para aquela guerra. Ou seja, eu tenho que fazer um cálculo. Eu tenho que parar e pensar: será que eu quero mesmo seguir Jesus? Porque ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a ser católico, irmãos, mas ninguém é obrigado a ser cristão. Mas a partir do momento que eu quero ser cristão, eu preciso fazer uma opção radical por Jesus. E essa é o dilema do Evangelho de hoje. Essa opção radical por Jesus. Colocar Ele, o amor dele, acima de tudo. Até da própria vida. Acima até mesmo da própria família. Quais os sinais que eu estou seguindo Jesus? Quais os sinais do discipulado? É a cruz? É a perseguição? É ser sinal de contradição. Então, se na minha vida lá fora eu não sou sinal de contradição, se eu não sofro perseguições, se as pessoas não me criticam, eu tenho que me perguntar: será que eu estou sendo discípulo do Senhor? Ou será que as pessoas olhar lá fora não vê, só vê o Frei, só vê o Edson? Não, tem que ver Cristo em nós. O nosso testemunho em seguir a Jesus tem que ser eloquente, irmãos e irmãs. Eu lembro no começo da minha conversão, meu pai não queria que eu fosse para a igreja, porque eu buscava muito Deus. Mas se eu preciso amar a Deus acima do meu pai. Na nossa família, irmãos e irmãs, às vezes nós encontramos essa dificuldade, porque você vai para a igreja, você quer ser de Deus, e às vezes o marido critica, os filhos, as pessoas de casa. Que bom! É um sinal. É um sinal que você quer ser de Deus. É um sinal que você não quer ser do mundo. Porque a marca do cristão é a cruz. A marca do cristão é viver os sinais de Jesus Cristo. Então não tem como eu falar que eu sou cristão, mas eu quero viver o Evangelho light. Eu quero viver entre Deus e o mundo. Eu sou católico, eu sou isso. Não tem como. A opção, então, colocar diante do Evangelho de hoje, colocar diante da cruz e perceber: eu quero, eu estou disposto. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O peso da renúncia. O que aconteceu na nossa vida, irmãos e irmãs? E é por isso que Jesus ele fala para a multidão, para que a multidão possa fazer uma opção por Jesus. Porque eu não posso ter um Jesus somente que cura, um Jesus curador. Tem muita gente que diz que Jesus é o meu curador. Eu só busco para cura. Ou Jesus libertador, meu Jesus me liberta. Ou meu Jesus apenas que alivia as minhas dores. Não. O discípulo é aquele que reconhece que Jesus é o mestre. É o mestre que ele quer seguir os passos. Essa é a grande graça na nossa vida, irmãos e irmãs. Porque se eu amo o Senhor, e se eu amo Jesus, eu preciso me identificar com Ele. O que identificar com Jesus é eu aparecer com Jesus. É eu seguir os passos de Jesus. É eu trazer no meu rosto a face de Cristo.
pela minha vida de intimidade com Ele, mas pelo meu discipulado, seguindo ao Senhor com confiança, mesmo diante das cruzes que vem na minha vida. Eu quero seguir, eu quero amá-lo, eu quero buscá-lo, independente se a cura vai chegar, se o milagre não vai chegar, mas eu estou seguindo. Essa é a grande graça para a nossa vida. Como diz Santo Agostinho, eu prefiro reinar ser servo de Cristo que reinar no mundo. É isso que nós precisamos, irmãos e irmãs. Nós não podemos ver essa fé de multidão. É seguir o Mestre. Interessante porque aqui é a verdadeira cura. Como eu sei que eu estou no caminho da cura? A partir do momento que eu descubro na minha vida o Jesus Mestre. O Jesus Mestre é diferente do Jesus que quer me curar, quer me libertar, um Jesus milagreiro. O Jesus Mestre é o que? Eu me coloco de joelho. Eis-me aqui, Senhor. O que tu queres de mim? Qual é a tua vontade para mim? Qual o teu desejo para mim? Essa é a grande graça. E muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos e irmãs. Nós somos como a multidão, atrás de pessoas, atrás de milagres somente, e nós esquecemos o Senhor Jesus, que já traçou para o nosso caminho. E aí que é a felicidade da nossa vida, irmãos e irmãs. Aí está a graça, está unido a Jesus, ser íntimo dele. Certa vez, as pessoas olhavam para São Francisco de Assis e não sabiam se era Jesus ou se era Francisco. É Jesus ou é Francisco? Porque São Francisco se aparecia como Jesus. Não sabia se Deus estava na terra através da pessoa dele. Porque São Francisco, ele vivia o Evangelho na sua carne. Ele vivia os sentimentos de Cristo. Ele queria viver a regra dele era o Evangelho. E por causa do testemunho de Francisco, multidões voltavam para Jesus, queriam segui-lo. A eloquência do testemunho, a eloquência do Evangelho, a eloquência do discípulo que quer seguir o Mestre. Essa paixão tem que ter no nosso coração, irmãos e irmãs. Será que o nosso coração se inquieta com isso? Às vezes eu estou dirigindo, vem aquele: meu Deus, eu não te amo tanto, Jesus, como eu deveria te amar. Eu ainda, Jesus, não sou fiel como deveria ser fiel. Jesus, ainda não te amo, eu não te amo como tu mereces ser amado. Por isso que se eu coloco família, trabalho, pessoas, a minha própria vida no lugar de Jesus, eu não estou vivendo discipulado na minha vida. Porque se eu falo que eu amo a Jesus, eu preciso renunciar. Se eu falo que eu amo Jesus, eu preciso seguir os seus passos. Se eu falo que eu amo a Jesus, eu quero unir a Ele a minha cruz. Certa vez perguntaram para Santa Teresa de Jesus, uma Santa Carmelita, que estava fundando o convento na França, na Espanha, e naquela época era carroça. Santa Teresa teve que atravessar um riacho para fundar um convento, e naquele riacho acontece, a carroça quebra. E Teresa disse para Jesus: assim, Jesus, tu trata os teus amigos? Jesus respondeu para ela: sim, minha filha, é por isso que eu tenho poucos amigos, porque poucos querem carregar a cruz, poucos querem unir a sua vida à vida de Jesus, poucos querem se configurar a Cristo. Quem estava aos pés da cruz, meus irmãos e minhas irmãs? 3, Nossa Senhora, Maria Madalena, o discípulo amado. Cadê a multidão dos milagres? Cadê os discípulos? Poucos querem estar aos pés da cruz, porque poucos querem seguir o Cristo na cruz. Poucos querem. Nós queremos um cristianismo que agrada o nosso ego, a nossa vontade, os nossos gostos. Não. A minha vontade, como discípulo, tem que ser a vontade de Deus. O meu desejo como discípulo tem que ser o desejo de Deus. O meu amor por Jesus tem que me levar a me configurar a Ele. Então só os amigos conhecem
esse mistério. Então que possamos, irmãos e irmãs, dar um passo na nossa fé. Não buscar apenas, não ter fé de multidão, não buscar um Jesus que cura, não buscar um Jesus que liberta, não buscar um Jesus de milagre, não, mas buscar o Jesus mestre, ser discípulo. Buscar unir a nossa vida a Ele, esse é o segredo. Por que, irmãos e irmãs? Se a gente descobre isso, as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, as nossas dores, unido a Jesus, vai ter um novo sentido. Porque Jesus, Ele vai ser o nosso Senhor. Porque, entenda isso, irmãos e irmãs, as nossas cruzes, Ele já carregou. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, tudo Ele já assumiu na cruz. Então aquilo que a gente vive, nós unimos a Ele, nós participamos dEle como os discípulos. Isso é o que Ele quer de nós. Amém? Queremos ser discípulos de Jesus? Não é fácil não, mas vale a pena, irmãos e irmãs. Vale a pena seguir Jesus. Então nós temos que calcular o nosso amor por Jesus diante das renúncias que devemos fazer. Renunciar, carregar a sua cruz, vir atrás de mim. Quais as renúncias que nós devemos fazer na nossa vida? O que está no lugar de Jesus na nossa vida, irmãos? Se alguém vem a mim, mas não desapega, seu pai, sua mãe, ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos do que a mim, ou a própria vida não pode ser meu discípulo. Nem a minha vida. Eu não posso poupar a minha vida. Eu preciso gastar a minha vida por amor a Jesus. E aí eu tenho que tomar uma atitude. Eu estou preparado? Eu estou disposto ou não para seguir o Senhor? Senão a gente termina a Santa Missa, volta para a nossa casa, e nós continuamos na fé de multidão. Apenas uma cura, apenas um milagre, apenas um alívio, e não buscando Jesus por inteiro. O Jesus por inteiro é o Jesus da cruz. O Jesus da nossa igreja. Porque na cruz é o sinal do amor dele por cada um de nós. Por isso eu não entendo um irmão, um cristão, eu não entendo uma pessoa que não se sente amado por Jesus. Eu não entendo um cristão que procura novidades. Basta olhar para a cruz. Deus me abandonou. Olhe para a cruz. Diante dos sofrimentos, olhe para a cruz. Diante do abandono, olhe para a cruz. Diante da dor, olhe para a cruz. Olhe para o Senhor. É o sinal do amor dele por nós. Mas eu preciso também na minha vida entregar todo o meu amor ao amor dele na cruz. Unir a minha vida. E caminhar seguindo os seus passos. Nós cada dia caminhando, seguindo a Jesus, imitando a Jesus na família, no trabalho, em casa. Isso Deus quer. Então ficamos em pé. Dá para cantarmos outro fregio, se eu segurei. Vamos pedir a graça de Deus. Sem a graça a gente não consegue seguir Jesus. Sem a graça eu abandono Jesus. Sem a graça, se Deus não derramar um milagre, eu vou desistir. Sem a graça, eu não vou saber esperar as demoras de Deus. Só com a graça nós podemos seguir a Jesus. Então, com a mão no teu coração, cante.